Que bênção, né? Temos essa certeza que Deus, através do Espírito Santo, quer nos reavivar, né? Quer nos dar vida novamente. Deixa eu completar aqui esses abraços aqui. Eu hoje sou privilegiado, né? Além do pastor Daniel Cândido, que está aqui no nosso distrito, tem aqui também o pastor Joaquim, que sempre assiste conosco aqui, ali de Piracanjuba, está sempre apoiando a igreja, e tem aqui dois dos meus conselheiros, né, que é o pastor Abidoral e o pastor Ivair Calazans, outra bênção de Deus, tá? E bonitinho com aquela barbinha branca dele ali. Tá? Queridos, uma alegria nós estarmos juntos. E eu queria falar hoje sobre um dos assuntos, e aqui na sala a gente trata muito sobre isso, né? E é uma das coisas que eu gosto bastante, que é a questão do amor. Até porque nós, muitas vezes, eu digo que somos conhecidos, talvez de uma forma errada. Quando você pergunta às pessoas, né, aqui de forma muito especial, sobre a igreja adventista, e você pergunta assim, olha, o que você pensa dos adventistas? Normalmente as pessoas nos conhecem por duas características, né? Elas nos conhecem porque nós não trabalhamos no sábado e não comemos carne de porco. Isso é uma realidade, né? Baseado na palavra de Deus. Mas a grande questão é que o desejo de Deus que nós sejamos conhecidos não são por essas características. O Senhor diz que nós devemos ser conhecidos pela nossa capacidade de amar. Esta é a marca ou a grande característica do cristão, a capacidade de amar. Então, o amor é a grande marca, a grande característica, é aquilo que nos distingue dos demais. Por isso, hoje eu quero tratar sobre essa questão do amor. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer a você é: como nós podemos amar a Deus? Como podemos amar a Deus? Porque é muito gostoso saber que Deus nos ama. Eu olho, por exemplo, quando eu venho à Bíblia e vejo aqui no livro de Daniel, no capítulo 10, no verso 11. Daniel, um homem de Deus, um homem de oração. Você conhece as maravilhosas histórias de Daniel, talvez a mais conhecida dela seja Daniel ali na cova dos leões, né? O grande teste, quando Daniel manteve a sua atitude de oração. Mas quando Daniel está angustiado, porque ele havia tido uma visão e não conseguia compreender completamente, ele está angustiado porque ele não consegue ver o final do cativeiro do povo de Deus ali em Babilônia, e na sua angústia um anjo vem para confortá-lo. E eu olho para o verso 11 e eu fico assim pensando, ô Senhor, como eu gostaria, né, de ouvir essas palavras diretamente de um anjo, mas às vezes Deus usa pessoas que são anjos que colocam em nossa vida. Mas quando o anjo aparece, o anjo diz a Daniel o seguinte: Daniel, homem amado de Deus. Queridos, que coisa gostosa de ouvir. Daniel, homem amado de Deus. Como é gostoso saber que nós temos um Deus que nos ama. E eu tenho a certeza no meu coração que você não tem dúvida do amor de Deus por você. Eu não tenho dúvida do amor dele por mim, né? Nós temos essa certeza em nosso coração. Mas a grande questão é como que nós podemos demonstrar o nosso amor por Deus? Como retribuir esse amor? Né? Apesar que sabemos que Deus não espera, né? Podemos assim dizer, não é esse amor que muitas vezes nós, seres humanos, que nós amamos já de certa forma esperando a retribuição, né? Eu amo aquele que me ama. Com Deus não é nesse sentido, mas ao mesmo tempo ele espera de mim, de você o amor. Ele pede isso, né? Ele pede que nós tenhamos essa característica de amá-lo. Mas como mostramos isso? Talvez seja a grande pergunta, né? Como mostrar que eu amo a Deus? Eu me lembro quando
Ainda estou namorando esse ano agora, inclusive é hoje, viu? Olha que privilégio. Hoje, dia 9 de julho, está completando 23 anos que eu estou casado aqui com a dona Keiliane. Foi no dia 9 de julho do ano 2000, né? Naquela época, ainda o namoro era por carta, né? Era difícil esse negócio de telefone, alguns talvez mais jovens, né, mais novos aí, mas eu namorei por carta. A gente escrevia aquelas cartas de amor, né? E como era gostoso quando o correio chegava, né? E aí você ia lá, tava aquela carta. Às vezes, algumas das cartas, elas vinham perfumadas. Eu gostava de jogar um perfuminho ali na carta, né? Vinha aqueles desenhinhos, né? Porque é a maneira de você mostrar que ama, né? Escrevendo uma carta para alguém, enviando um cartão. Se bem que hoje praticamente isso caiu em desuso, né? Nós não temos mais esse hábito aí de escrever as cartas ou tanto de receber. Depois nós passamos para a época do e-mail. Então você mandava um e-mail para a pessoa que você amava, né? E no e-mail ali você colocava tudo, né? Fazia as suas declarações. Hoje nós tornamos nessa geração da mensagem. E a mensagem é até interessante, porque a mensagem, hoje nós estamos vivendo essa geração da pressa, né? Tudo rápido. A mensagem parece que quanto mais curta, melhor. Então, tanto é que hoje, às vezes, quando a pessoa vai dizer amo você, né? Então, eu te amo, hoje, às vezes ela só coloca assim, né? Só um coraçãozinho e você tem que entender o que ela está querendo dizer, né? Ou um coraçãozinho, e depois do coração vem o você, mas no abreviado, né? Apenas o V e o C, porque a ideia é que seja rápido, né? Mas acaba sendo uma forma de declarar. Há muitas pessoas que, quando estão apaixonadas, quando querem declarar o seu amor, vão até as redes sociais, né? Às vezes vai lá no Facebook, faz aquele texto maravilhoso, aquela linda mensagem, né? Coloca ali uma foto no Instagram, né? Como para dizer, olha, eu estou amando, né? Uma demonstração pública de amor. Mas e com Deus, né? Será que a gente vai escrever uma carta? Será que nós vamos colocar? Alguns até colocam no status, alguns usam uma camiseta, né? I love you, Jesus, né? I love you, e aí mostrando que amam a Jesus. Mas por quê? Porque o amor, nós esperamos dele atitude. Então, o amor, ele envolve atitude. Porque o amor só de palavras, ele é vazio. Então, imagina que você esposa, né? Então tá lá seu marido o tempo todo, olha, eu te amo, e um dia você chega para ele e diz, olha, eu queria que você fizesse, tá lá meio doentinha nessa época agora das gripes, né? Olha, faz aí um chá para mim, né? Que eu tô aqui e tudo mais. Ele fala, não, eu te amo, mas esse negócio de fazer chá, eu não vou mexer com isso, não vou providenciar. Aí você vai dizer, mas que amor é esse? O amor que não é transformado em ação. Porque o amor sem ação, ele é vazio. Ou agora você, esposo, né? Você escuta a sua esposa o tempo todo dizendo, olha, meu bem, eu te amo, eu não vivo sem você, né? Eu não consigo pensar a minha existência sem você, mas aí um dia você chega, igual às vezes acontece conosco aqui, os pastores, às vezes a gente vai no domingo para a igreja e você às vezes tem uma reunião, chega em casa tarde, 11 horas e tudo mais, a esposa já está ali, fala assim, olha, mas aí você liga, igual às vezes acontece comigo, eu digo para ela assim, olha, eu estou indo, mas eu estou indo numa fome tão grande. Será que seria possível você preparar alguma coisa aí para mim, porque a hora que eu chegar para eu comer, porque às vezes quando você dorme com muita fome, eu não sei você, mas às vezes eu começo a sonhar com comida, né? E aí para evitar o sonho lá com comida, com pão, né? Principalmente porque, às vezes, a gente sonhar com pão fica lembrando do padeiro ali, da história de José lá no Egito, a gente fica até meio receoso, né? Mas aí a gente fica. E aí a pessoa fala: olha, eu te amo demais, mas eu já deitei. E eu não vou levantar aqui para esse negócio de pensar em arrumar um lanche para você, deixar nada preparado. A hora que você chegar aqui, você se vira, né? Aí você vai dizer, mas peraí, que amor é esse?
né? Eu que estou tratando aqui de marido e mulher, né? Lembrando, mas, querido, isso aqui a gente poderia tratar de filho, né? A mãe fala, meu filho, eu te amo, eu te amo. Aí o filho pede algo para a mãe, ô mãe, eu queria sair agora, eu queria aquela roupa, mas só que ela está sem passar. A senhora consegue preparar para mim? Não, olha, eu te amo demais, mas eu estou muito cansado, eu estou muito esgotado, eu não vou mexer com isso, não vou preparar essa roupa que você quer. Ou seja, queridos, se o amor ele não se refletir em atitudes, esse amor, né? Ou seja, é o que nós chamamos é apenas da boca para fora. É apenas da boca para fora. Em outras palavras, nós poderíamos dizer que esse amor, ele é um amor vazio. Então, quando nós dizemos que amamos a Deus, você agora está começando a entender. Quando nós dizemos que amamos a Deus, mas as nossas atitudes, elas não refletem esse amor, as nossas ações, então nós estamos nos enganando. Nós estamos nos enganando. Isso é vazio, vamos assim dizer, é uma declaração sem nenhuma utilidade. Mas a grande verdade é que nós não temos dúvidas do amor de Deus para conosco. O verso mais conhecido em todo o mundo da Bíblia é João 3,16. Não sei se você sabe disso, mas esse é o texto mais conhecido de toda a Bíblia. E há um autor que ele chega a dizer o seguinte, que se toda a Bíblia fosse tirada de nós, e nós tivéssemos apenas este verso, nós soubéssemos apenas ele, nós entenderíamos todo o plano da salvação. E o que João 3,16 diz? Porque Deus, alguns já estão dizendo comigo aí, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu, como ser humano, você, nós não temos dúvidas do amor de Deus para conosco. Mas agora a questão é, e nós? Nós temos amado verdadeiramente a Deus? Porque, queridos, amar a Deus não é uma opção. Não é você dizer, olha, não, eu posso amar a Deus ou não. Não tem essa escolha. Amar a Deus na Bíblia é um mandamento, é uma ordem, é um imperativo. Né? Olha, por exemplo, o que Jesus diz aqui em Mateus, a minha Bíblia está aberta aqui, Mateus 22:37. Né? É gostoso, né, a Bíblia ser folheada aqui, Mateus 22:37. Olha o que a palavra diz para nós. Jesus respondeu. E Jesus está aqui respondendo algo que também está escrito na palavra, aqui da parte que nós chamamos do Antigo Testamento, que era a Bíblia que Jesus tinha naqueles dias, que está lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, o verso 5. Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua mente. Algumas versões diz com todo o teu entendimento, e eu gosto de uma versão que diz o seguinte: ame a Deus com todas as suas forças. Com tudo que você tem, você deve amar a Deus. Então, queridos, amar a Deus não é uma opção, é uma ordem, é um imperativo para mim e para você. É um mandamento do Senhor. Mas como que nós sabemos que amamos a Deus? Né? Alguns, talvez, se eu perguntasse aqui, eu fico imaginando as respostas que surgiriam. Talvez alguém diria assim, nós amamos a Deus quando nós vamos à igreja regularmente. Também, não vou descartar aqui essa opção. Outros poderiam dizer o seguinte, bom, eu amo a Deus quando eu devolvo fielmente os meus dízimos e as minhas ofertas. Também é uma forma. Eu amo a Deus quando eu participo das atividades espirituais na minha igreja, na minha comunidade de fé. Também. Outros vão se lembrar, talvez alguém já está se lembrando, de uma ordem, né, de um conselho de Jesus, e Jesus diz assim, olha, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Né? Se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Então alguém diz assim, olha, eu amo a Deus obedecendo os seus mandamentos, buscando uma vida de santidade, dando as costas para o pecado. Querido, tudo isso é importante, mas às vezes nós
falhamos em obedecer os mandamentos. Sim ou não? Falhamos. Às vezes nós erramos, né? Às vezes nós tentamos e não conseguimos. Eu não quero aqui descartar nenhum item desses, né? Não quero que você pense, o pastor Ideraldo veio aqui essa manhã para dizer que não é importante ir à igreja. Queridos, é extremamente importante estar na casa de Deus. O pastor veio aqui para falar que não precisamos devolver dízimo. Não, queridos, isso faz parte do nosso relacionamento, e envolver nos ministérios, participar das atividades. Tudo isso faz parte, obedecer os mandamentos de Deus, mas eu quero aqui trazer uma sugestão para você, bíblica, não do pastor Ideraldo, tá bem? Uma sugestão bíblica que também vai nos ajudar a, quem sabe, aprofundar um pouco mais esse amor nosso para com Deus. E essa sugestão, eu quero começar ela no livro de Salmos. Para isso, venha comigo aqui no Salmo de número 27. Salmo 27, e nós vamos olhar aqui o verso de número 4, tá bem? Salmo 27 e o verso 4. Olha o que a palavra do Senhor diz para nós, o salmista Davi, né? Você percebe aqui pelas canções que ele escreveu que era um homem apaixonado por Deus, apesar das suas falhas, dos seus erros, mas um homem apaixonado por Deus. Isso fica claro aqui nessas canções que ele escreveu. E no Salmo 27, o verso 4, ele vai dizer o seguinte: a Deus, o Senhor, eu pedi uma coisa, e é o que eu quero, que ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Davi está dizendo o seguinte, que fez um pedido a Deus. E o pedido dele foi o seguinte: Senhor, eu quero passar todos os dias na tua casa. Então, todos os dias, podemos dizer assim, estar na igreja o tempo todo. Mas, queridos, o conceito de Davi era o seguinte: ele estava dizendo, Senhor, eu quero estar o tempo todo na tua presença. Então, quando eu digo que amo a Deus, como que eu posso entender se verdadeiramente eu estou amando a Deus? Queridos, eu preciso compreender se na minha vida há um desejo sincero de estar o tempo todo na presença de Deus. Porque quando nós amamos alguém, nós queremos passar tempo com esta pessoa. Quando eu comecei a namorar no ano de 1997, e quando nós começamos a namorar, naquela época, por carta, né? A minha esposa, ela me obrigou a pedir o pai dela para namorar. Esse é um problema, viu? É um baiano, um bigodão assim, né? Eu cheguei lá, bem morenão assim, fechou a cara para mim e eu disse, olha, eu vim aqui para pedir a sua filha em namoro. E quando eu olhei assim, eu vi que ele daquela morenão assim, ele foi dando meio a branqueada, né? E aí sabe o que ele disse para mim? Oh, coisa boa. Ele falou assim, olha, você pode namorar com ela, só que tem que namorar aqui em casa. Eu falei, que maravilha. Rapaz, isso foi bom demais, né? Arrumou um quarto para mim lá na casa deles, era chique demais, que eu já tinha o meu quarto lá, né? E agora hoje, quando eu chego lá, eu já estou tão folgado que eu tiro o meu sogro e a minha sogra do quarto deles e eu ocupo a cama deles quando eu vou de férias, e é porque a outra cama é mais estreita, a cama deles é maior e é melhor para dormir, sabe? Então a gente vai ficando folgado, né? Mas eu estava lembrando o seguinte: quando a gente começou a namorar, eu morava na cidade de Jataí. Um abraço para os meus irmãos queridos aí de Jataí, né? E ela na cidade de Mineiros. Um abraço para vocês aí também de Mineiros. Tem um pessoal que assiste e acompanha a Sala 57 lá, uma bênção de Deus, tá? E aí são 105 quilômetros entre Jataí e Mineiros. Olha, esses 105 quilômetros, chegou a época da minha vida que eu conhecia todas as curvas, sabia todas as curvas. Mas no começo, eu ia lá, assim, 2 meses, 3,
Mas aí depois, aí eu falei, rapaz, esse negócio de 3 meses é muito tempo, né? E aí eu comecei a ir pelo menos uma vez por mês, eu me programava. Chegou um momento que ir uma vez por mês já estava ficando ruim. Então, eu me programei e eu estava indo a cada 15 dias. Eu trabalhava numa tapeçaria com meu tio e a gente recebia quinzenalmente. Então, toda semana que eu recebia, a cada quinzena, eu ia para lá, para Mineiros. Chegou um momento que esse negócio de ir quinzenalmente já estava ruim demais. Então, eu pedi um adiantamento semanal, combinei com meu tio, fazia um adiantamento semanal, e eu ia para lá todo final de semana. Não sei como que meu sogro e minha sogra me aguentaram, mas eu ia todo final de semana. Tanto é que a minha carta de membro, ela foi transferida para a Igreja de Mineiros, porque eu tinha cargo na Igreja de Mineiros. Então, na sexta-feira, à noite, à tarde, eu saía do trabalho, às vezes eu ia de ônibus, às vezes de carro, de moto, e ia para lá e voltava só domingo após o culto, porque agora eu tinha uma desculpa para ficar domingo até tarde, porque eu tinha alguma atividade na igreja, né? Às vezes não dava, eu voltava na segunda de manhã, mas eu ia para lá todo final de semana. Já estava combinado, porque eu tinha atribuições na igreja, né? Mas a grande questão é porque você chega um momento, olha, não, eu amo essa pessoa e eu quero passar tempo com ela. E chegou um momento que ficou tão ruim que eu cheguei para eles e falei, olha, quer saber de uma coisa? Eu quero passar a filha de vocês por meu nome e quero levar ela lá para Jataí e nós vamos morar junto. Não dá mais, né? E hoje nós estamos aí, 23 anos, a gente completando hoje, né? Que nós estamos casados. Mas aí você entende, o amor, e alguns estão concordando comigo porque viveram essa experiência, né? Mas o amor, você quando ama, você quer passar tempo com a pessoa que você ama. Queridos, se você não tem disposição para passar tempo com Deus, você está sendo vazio no seu amor. Você não pode dizer que ama a Deus. Parece dura essa afirmação, mas ela é verdadeira o que eu estou te dizendo. Alguns que dizem o seguinte, às vezes eu encontro pessoas, pastor, mas eu estou correndo demais, eu tenho tanta atividade, e você não tem tempo para Deus e diz que ama a Deus? E não tem tempo? Então você não ama. Porque para quem nós amamos, nós tiramos tempo. Nós queremos passar tempo juntos. Aí você diz que ama a Deus e você não tira uma hora do seu dia para passar na presença de Deus. Ali o pastor Bidoral, a lição de Efésios está falando sobre a importância da oração. E aí você não tem tempo para passar em oração com Deus. Você não tem tempo para estar na casa de Deus. Você não tem tempo para testemunhar do amor de Deus. Você não tem tempo para ler a palavra de Deus e diz que ama a Deus. Se você verdadeiramente ama a Deus, agora você já tem uma maneira de entender. Começamos perguntando como verdadeiramente eu amo a Deus. Se eu amo a Deus, eu tenho desejo de passar tempo na presença de Deus. Esse é o desejo. Olha o que o salmista ele continua dizendo. Aqui nós estamos vendo alguém que ama verdadeiramente a Deus. Olha o que ele diz agora no Salmo 84. No Salmo 84, os versos 1 e 2. Ele diz assim: como eu amo o teu templo, ó Senhor Todo-Poderoso. Como eu gostaria de estar ali. Tenho saudades dos pátios do templo de Deus. O Senhor, com todo o meu ser, com a alegria, eu canto ao Deus vivo. O salmista diz, Senhor, eu tenho vontade de morar na igreja. Tenho vontade de estar, porque ali eu sinto a tua presença. Aqui ele está falando sobre estar na presença de Deus. O salmista, ele fala assim, eu quero morar, mas deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa, não sei aí onde você mora, né? Aqui em Pires do Rio, um abraço para os meus irmãos aqui do distrito de Pires do Rio, os nossos irmãos queridos ali do distrito de Uruaçu, estivemos juntos ali, que você não precisa morar na igreja, tá? Fique tranquilos com relação a isso, você não precisa morar na igreja, mas você precisa desejar ardentemente, o teu coração precisa queimar.
sentir, sabe quando você está longe de alguém que você ama e aí você precisa de alguma maneira. Eu me lembro que na colportagem, durante o meu período ali da faculdade de teologia, a TIM estabeleceu um plano e o plano chamava Infinity. Você poderia ligar para um outro número TIM e aí não tinha tempo de ligação, mas eu descobri que tinha. Eles, quando você conversava 1 hora e meia, o telefone desligava. 1 hora e meia a ligação acabava. O Infinity enganava a gente. Mas, pastor, aí você pode estar perguntando, pastor, como que você sabe isso? Porque nessa época que eu comportava, minha esposa eu deixava ela na casa dos pais e saía para comportar. E aí eu coloquei um plano TIM no meu. Não estou fazendo propaganda aqui para a empresa, não, viu? Eu coloquei um plano no meu aparelho e coloquei um plano no aparelho que ficou com ela. E nós colocamos um chip. E, queridos, às vezes eu passava 1 hora e meia e aí eu conversando com ela. Em muitos momentos aí a gente já tinha os meninos, ela passava para os meninos e a gente ficava ali. Quando eu via, passava 1 hora e eu descobria, falava assim, aí caía a ligação, 1 hora e meia. E muitas vezes nós dizemos assim, olha, eu amo a Deus, mas às vezes nós achamos difícil passar 10 minutos, 15 minutos na presença de Deus. Muitas vezes, quando vamos à casa de Deus, e às vezes o sermão ou toda a liturgia do culto ali demora um pouco mais, nós ficamos angustiados, nós ficamos sofrendo, porque nós queremos que acabe logo. Queridos, isso não é amor, porque quando nós amamos, a separação, ela dói. Estar longe de quem amamos é dolorido, angustia o nosso coração. Ainda mais quando hoje, infelizmente, algumas pessoas que eu amo já não estão mais com vida, né? Meu pai, a minha mãe, meus irmãos descansam em Cristo, mas às vezes me dá aquela angústia, um desejo de falar com eles, mas não posso, mas com Deus nós podemos. Quando nós amamos, a gente perde a noção do tempo. É isso que eu quero colocar no teu coração. Quando nós amamos, nós desejamos estar juntos. Primeiro passo. Se você ama a Deus, como que você identifica que você verdadeiramente ama a Deus? O primeiro passo é que você deseja estar na presença de Deus. O segundo passo é que esse estar na presença de Deus não é um estar assim, olha, eu passar correndo na presença de Deus. Amados, você quer gastar tempo com Ele. Você deseja estar com Ele. Olha o que diz a palavra do Senhor lá em João, capítulo 14, o verso 23. João, capítulo 14, o verso 23. Olha o que a palavra do Senhor diz para nós. A Bíblia diz assim: Jesus respondeu: a pessoa que me ama obedecerá à minha mensagem, e o meu Pai a amará. E o meu Pai e eu viremos para viver com ela, para passar tempo, para estar juntos. Jesus fez a promessa, olha, eu estou indo na frente, mas eu estou indo para preparar um lugar para vocês. Enquanto estiver tudo pronto, eu vou voltar para buscar vocês, para que nós possamos viver juntos para sempre. Esta é a questão. Se nós amamos verdadeiramente a Deus, nós sentimos o desejo de estar com Ele. E quando estamos na presença de Deus, nós não temos vontade de sair. Nós não queremos sair da presença. Nós queremos estar ali continuamente. Por isso eu fico preocupado, queridos, porque eu percebo que algumas pessoas, elas dizem que amam a Deus, mas na verdade elas estão apenas apaixonadas. Apaixonada no sentido de dizer o seguinte, ela está vivendo ali, mas hoje, não, apenas um momento serve, uma coisa assim, algo passageiro, nesse sentido que eu estou dizendo, de algo passageiro, de algo sem compromisso. Eu me lembro, não vou falar aqui o local, mas eu me lembro de um dos jovens da minha igreja, um dia eu fui conversar com ele. Eu olhava, não fico em rede social para cuidar da vida de ninguém, até uso para pregar
a mensagem, né, ali nas redes sociais, mas eu me lembro que eu ria dele, porque às vezes ele colocava assim no Facebook, tem uma opção, né, em um relacionamento sério, né, e aí ele colocava um coração amando. E aí passava um tempo, ele já mudava o relacionamento sério, olha, agora amando. Aí um dia eu perguntei para ele, falei, meu filho, como que você consegue amar uma hoje, amar a outra amanhã? Eu falei, isso é paixão, é um fogo, é passageiro, rapaz. O amor, ele quer uma pessoa para a vida, para levar, para estar junto para sempre. Calma, vai devagar, né? Eu dizia para ele. Mas, queridos, muitas pessoas se dizem que amando a Deus, mas elas não têm desejo de estar na presença dele. E se você não tem o desejo pela presença de Deus, por estar com ele, por gastar tempo com Deus, você pode estar fazendo todas as coisas, menos amando a Deus. Você pode estar devolvendo o seu dízimo, devolvendo a sua oferta, você pode não estar trabalhando no sábado, você pode não estar adulterando, você pode não estar matando, você pode estar fazendo todas essas coisas. Mas se você não sente esse desejo, queridos, agora você está entendendo como eu comecei ali. Você não pode dizer que verdadeiramente está amando a Deus. Se você não tem o desejo pela presença dele. Se você não sente vontade, quando você sai da presença de Deus, te angustia. Senhor, eu não vejo a hora de estarmos juntos novamente. Não sei se acontece com você, mas às vezes acontece comigo. E eu vou conversando com Deus ali, e tem momentos da minha vida que parece que ele não está respondendo. Eu falo, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor não está me respondendo, parece que eu estou conversando sozinho. Por favor, fala comigo aqui, eu preciso ouvir tua voz, eu preciso da tua direção. Então, nós precisamos sentir essa vontade de estar na presença. E agora, quando eu olho para a palavra, diz a palavra, Jesus diz, olha que coisa linda, querido. Jesus, nós acabamos de ler aqui em João, Jesus diz assim, olha, eu tenho desejo, juntamente com o meu Pai, de morar com você. É desejo dele estar conosco. Ele diz, olha, eu e o meu pai, nós vamos vir para morar com você, para estar ao seu lado. Por isso, amados, nós precisamos gastar tempo de qualidade na presença de Deus. O nosso relacionamento com Deus não pode ser apenas algo passageiro. Nós, até um tempo atrás, fazíamos aqui na União Centro-Oeste uma pesquisa para entender como se a igreja estava saudável. E uma das perguntas que havia naquela pesquisa era quanto tempo, em média, você passa na presença de Deus. E a grande tristeza é que a maioria dos nossos irmãos, a maioria das pessoas que dizem amar a Deus, elas respondiam que passavam, em média, até 15 minutos com Deus durante o seu dia. Tinha um outro grupo, que a pergunta se dividia de 0 a 15, de 15 a 30, de 30 a 60, se eu não me engano, e de 1 hora ou mais. Mas, queridos, esse grupo que passava de 1 hora ou mais, como nós estamos fazendo aqui na sala 57, é uma bênção para a nossa vida. Queridos, é um grupo pequeno. Eu vejo aqui, às vezes, o pastor Wagner nesse desejo, e ele está correto, né? E o desejo de que mais pessoas venham, mais pessoas participem, mais pessoas gastem esse tempo na presença de Deus. Mas essa é uma angústia nossa pastoral, porque nós desejamos isso para a igreja, porque esta é a maneira que nós conseguimos identificar se os nossos irmãos estão amando verdadeiramente a Deus, queridos. Mas as pessoas estão negligenciando isso. E muitas vezes estão colocando o amor nesses outros atos que não estão errados em si. Mas, queridos, o amor que eu gostaria que eu e você entendêssemos de maneira muito especial com o salmista Davi. O amor me leva a querer estar na presença de Deus. Esse desejo, Senhor, eu desejo a tua presença, eu quero o Senhor na minha vida, e uma vez que eu estou na presença de Deus, queridos, o amor me leva ao seguinte, olha, eu quero passar tempo, e às vezes a gente se angustia, porque nós temos que sair, nós temos que ir para as nossas atividades, e eu louvo a Deus, porque às vezes eu acompanho aqui
alguns irmãos, e eles estão indo para o trabalho, mas eles estão indo e eles estão acompanhando, porque às vezes acontece comigo também. Muitas vezes, né, eu estou aqui no YouTube, porque às vezes eu tenho que sair e a gente segue acompanhando. Mas, queridos, por quê? Porque nós queremos estar juntos. Nós queremos estar na presença de Deus. Quando para sair é difícil, é doloroso. Quando a gente tem que sair para o trabalho, para as outras atividades. E isso também, pastor, quer dizer que aí eu vou e Deus não vai comigo? É lógico que ele vai. É lógico que ele vai estar, o nosso pensamento vai estar ligado. Mas você envolve com outras atividades. Agora, você que vai lá, pô, hoje é um dia de domingo, né? Desculpem, a gente está nessa época aqui e o nariz está sofrendo um pouco, né? Mas eu creio que muitos aqui. Mas a gente está hoje um dia de domingo e às vezes nós temos mais essa liberdade, mas às vezes durante a semana a gente tem que ir e alguns vão para a escola, para a faculdade, para o trabalho, para outras atividades, mas eu não posso negligenciar o meu tempo de relacionamento com Deus. O estudo da Bíblia, o gostar de estar na presença de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque nós vamos passar a eternidade. Imagina alguém que se casa, né? A pessoa se casa, só que ela não gostava de estar com o namorado ou a namorada. E agora vai ter que conviver 24 horas por dia. Esse casamento não vai dar certo. Vai ser um sofrimento, vai ser um tormento. Mas agora, quando você está apaixonado, e aí você chega um momento e fala, não aguento mais. Não dá para ficar encontrando apenas uma vez por semana. Não dá para passar apenas o final de semana juntos. Eu preciso estar junto 24 horas por dia. Aí você pega essa pessoa e traz para a sua vida. Vocês passam lá diante do juiz, né? Primeiro, passa por nome, passa diante do pastor para ele pedir a bênção de Deus, e agora você leva, e essa pessoa, e agora vocês vão viver juntos, porque vocês não conseguem mais pensar na ideia de um estar separado do outro. E olha lá, rapaz, a Fátima, mas o Bola ali até se abraçaram, né? Que essa ideia, a gente quer estar junto. E às vezes a gente se separa, mas a gente dá um jeito, né? E continua mandando uma mensagem e fazendo uma ligação, e de certa forma a gente se mantém ligado. Amados, qual é a resposta do amor de Deus por você? Qual é a sua resposta? Qual é a minha resposta? E eu quero deixar com você esta mensagem, esta reflexão esta manhã. O maior desejo do nosso coração deve ser o desejo de estar junto com Deus. O maior desejo do meu coração, o maior desejo do teu coração deve ser de estar juntos com Deus. E quando estivermos juntos com Deus, o maior desejo do nosso coração é não sair daquela presença. Como diz o salmista, Senhor, não me afaste da tua presença. Você compreende que esta é uma maneira eficaz de eu e você olharmos para a nossa vida e percebermos que verdadeiramente estamos amando a Deus? Você quer juntamente comigo? Porque eu sei, queridos, que esta é uma luta. Porque nós vivemos a luta da carne contra o espírito. Mas você quer junto comigo esta manhã orarmos a Deus, pedindo a Ele a ajuda. E Deus é tão bondoso, porque através do Espírito Santo, Ele trabalha em nosso coração, criando em nós o desejo, a vontade de estarmos na presença dEle. Olha que maravilhoso. Ele faz essa obra em nós através do Espírito Santo. Você gostaria, já vi, estou vendo alguns aqui já levantando a mão, você gostaria de dizer, Senhor, por favor, através do teu Espírito Santo, trabalhe no meu coração, na minha mente, para que eu seja cada dia mais desejoso pela tua presença. Porque esta é a maneira que eu vou conseguir entender que eu verdadeiramente amo ao Senhor. Que eu seja cada dia mais desejoso de gastar tempo na presença do Senhor. Olha que maravilha. Deixa eu orar com você, queridos. Deixa eu orar por você e por mim também. Pai querido, obrigado pelo poder da tua palavra. E obrigado, Senhor, porque esta obra é tua. O Senhor, através
do Deus Espírito Santo trabalhe em nosso coração para criar em nós esse desejo pela tua presença. Deus Espírito Santo, eu clamo por mim, Senhor. Clamo por cada um dos meus irmãos que oram comigo neste momento. Que nós entendamos que amar ao Senhor verdadeiramente deve brotar em nós um desejo pela tua presença. E quando nós estivermos na tua presença, esse desejo de não sairmos dela. Que esta seja a realidade da minha vida, na vida dos meus irmãos aqui do nosso distrito, na vida dos meus irmãos que acompanham aqui a sala 57. Por favor, Deus, desperta esse desejo em nós, para que nós, como Daniel, possamos ouvir do Senhor que somos filhos amados pelo Deus Todo-Poderoso. Realize essa obra maravilhosa em nosso viver. É o pedido que fazemos a Ti, no nome doce do Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês, tá bem? Obrigado aos queridos aí que oram por nós, os pastores, alguns que mandam mensagem aqui. E fica à vontade aí fazer um convite para você também nós acompanharmos juntos ali através do Instagram, Pastor Ideraldo Almeida. Vai ser uma alegria a gente estar junto ali partilhando da palavra de Deus, tá bem? Meu querido pastor Wagner, mais uma vez, uma alegria poder servir, tá? Qual é o Instagram aí, filhão? Pastor Ideraldo Almeida. Você lembra que eu já te Não. falei que os Almeida vai dominar o mundo, né? Ah, nós é nós, mano. Nós é nós. Filhão, você está fazendo aniversário de casamento hoje? Hoje, 23 aninhos. Rapaz, que coisa boa, hein? Eu nem parece, né, que 23 anos de casado, né? Você casou com quantos anos, Ideraldo? Eu casei com 25 anos. Que legal, cara. Casou novinho, né? Que benção. Era, Eu tenho uma foto aqui, rapaz. Queria mostrar. Sua, pode? pode, fica à vontade. Oi, rapaz, autorizou, eu vou mostrar. Ó, a gente tem fontes seguras. Olha aí. Ó, isso aqui é pastor liderado. Como é que é o nome da sua esposa, filho? Keiliane, Aí, ó. Pastor Ideraldo, com 20 e quantos anos aqui, filho? 25. 25 anos. Ó, e você conhece essa daminha, aqui a mais pequena delas, viu? Jaqueline, Jaqueline. filha de Jeías. É, Jeías Marques foi quem fez o tráfico da foto. Tá aí o pastor Ideraldo, ó, casando há 23 anos. há Coisa boa, 23 né? anos. Você tem quantos filhos hoje, Ideraldo? Nós temos dois filhos. Nós temos o Nicolas, que está com 17 anos, e temos o Isaac com 15. Temos dois rapazes. E há quanto tempo de ministério já, filho? São 11 anos servindo a igreja. Eu demorei um pouco na faculdade, né? Eu fiquei 6 anos no teológico. Porque tu reprovou nas matérias, como é que é esse Ah, negócio? não, eu tive muita dificuldade financeira. Então, no final do meu primeiro ano, eu tive que trancar a faculdade, fiquei comportando, e aí trabalhei, voltei. Depois eu tive que trancar de novo, porque o dinheiro não dava, ficar comportando, juntava um pouquinho, voltava para o colégio, aquela luta que a gente passa, né? Eu sei, a maioria de nós enfrenta aqui, né? Então, foi uma Você batalha. quando foi para o teológico, já estava casado? Nós fomos, a gente já tinha o Nicolas com 1 ano de idade, e chegou lá no primeiro ano, aquele ano apareceu grávida. E eu falei, rapaz, agora. E Você, aí, você fala que ela apareceu grávida como se você não tivesse parte no negócio, rapaz. É claro que ela aparece grávida e a culpa é sua, moço. Que bom e isso. aí, e aí Aí, dois Deus, filhos, né, mano? Deus No, mandou o acho que é Isaac, dureza, hein? e aí eu falei, Senhor da glória. E aí alguns amigos nos ajudaram também, inclusive o pai da menininha, uma das daminhas ali,
ele nos ajudou a conseguir, através da secretaria, para fazer a cirurgia. E vai que essa mulher aparecesse grávida de novo, né, no teológico, não é fácil, né? A gente estava vendendo almoço para comprar já. Pastor, hoje eu estou com 87 quilos. Eu terminei o teológico com 57, só para que você tenha uma ideia. Era 30 quilos mais magro. Era só o pastor Só, Neto, Joaquim. só o Pastor couro e Neto o brinca osso. comigo O que eu era pessoal só diz a isso, capa do Batman. só, só a rabiola, não tinha mais nada, a pipa já tinha voado há muito tempo. Você lembra Mas de algum momento assim, pastor, que durante esse transcurso do curso teológico você pensou em desistir, estava muito difícil, que você falou, rapaz, não tem mais. Teve algum momento que você viveu assim, amigo? sim. O momento mais difícil dentro do curso foi quando eu comecei no NASP em 2007, né? E depois em 2000, estudei lá até 2009, e aí eu, por indicação de amigos e tudo, falou assim, olha, vai na época, o IAN, né? Porque lá o curso é mais barato e tudo mais. Só que quando eu cheguei, tinha um problema muito sério, porque a grade não bate, né? A gente, apesar de ser a mesma da igreja, e aí tem algumas questões de matérias diferentes. E por conta desse ajuste de matéria, me custou mais um ano. Então, quando eu fiquei sabendo disso, eu sentei lá na praça, uma linda praça que o IAN tem, lá meu pastor Gondim, que sempre está aqui conosco, foi meu professor lá, né? E eu sentei lá e eu chorei, eu falei, não, eu não aguento mais, eu tinha sofrido demais, foi uma férias muito difícil, eu não tinha conseguido todos os recursos que eu precisava, eu comportei em Palmas, não, e aí foi muito complicado, assim, não pela cidade, o povo lá maravilhoso, os irmãos, você passou por lá, sabe disso, é um povo abençoado do Senhor, mas as dificuldades que a gente passa na comportagem, né? E aí eu falei assim, não, Senhor, já deu. E aí eu me lembro que eu liguei para minha mãe e falei para ela que eu ia entregar os pontos, né? E a minha mãe, ela falou para mim o seguinte, rapaz, eu até me emociono, a minha mãe falou assim, olha, Deus não te chamou para desistir. Aí eu falei, ó, agora tocou no ar. E aí eu falei, então vamos embora. E aí fui. Mas tive privilégios, porque se eu não tivesse ido para lá, eu não teria conhecido irmãos maravilhosos. Tive o privilégio de fazer estágio na Paraíba, né? Conheci irmãos da Paraíba. Fiz semana de oração no Rio Grande do Norte, na Bahia. Rapaz, foi bênção demais. E quando eu voltei de lá, até hoje algumas pessoas ainda, apesar de ser goiano, sou nascido aqui em Rio Verde, mas até hoje alguns irmãos ainda perguntam se eu sou baiano, porque dizem que o meu sotaque é de baiano. Eu falei, rapaz, então essa Bahia impregnou no sangue. Tá, tá dando uma carregadinha mesmo, viu? Não, Um ficou. alongamento em algumas palavras. Aí eu O acho que baiano fala manso, né, irmão? O baiano trabalha muito. O baiano sabe trabalhar. A gente trabalha fazendo festa, né? Que é o melhor jeito de trabalhar do que fazendo festa. O E, e, baiano e outra característica assim, muito boa, né? Porque meu pai é baiano e eu tenho parte da minha família, tá aí comigo, as minhas tias, que sempre acompanham aqui a Sala 57, algumas primas, um beijo para elas. Mas, assim, faz parte desse povo que eu acho que foi uma coisa que eu carreguei, é esse negócio. O Jair mesmo já até falou isso para mim, falou, rapaz, como é que você fica rindo, né? Toda hora parece que está conversando, você está rindo. Mas eu acho que essa alegria, né? A primeira alegria da salvação de Jesus Cristo, mas também é uma característica muito forte, assim, do povo baiano, né? Ter essa alegria de viver, né? Mesmo diante das dificuldades. Isso é muito bom, isso é gostoso demais. Qual foi o primeiro distrito que você foi? Comecei em Jussara, aqui em Goiás. Fiquei ali com os irmãos durante 2 anos, maravilhosa. Já tem alguém dizendo aqui, sou baiano, ô glória aqui. Depois eu fui para Rio Verde, que é a minha terra natal. Tive o privilégio e Deus me deu a grata satisfação de ser pastor da minha mãe. Eu sei que isso é um Errado. privilégio de poucos, né? Infelizmente foi um período curto, foi apenas, não deu um ano, porque no ano que eu estava lá foi o ano que a minha mãe faleceu, mas eu agradeço muito a Deus porque ele me deu a alegria de viver os últimos dias dela ali ao lado dela e colado, porque eu era o pastor dela. E
Aí eu fico. Ah, e alguém, o pastor Abidoraldo está lembrando aqui. Antes de ser pastor, depois que eu trabalhei na tapeçaria, eu era motorista de ônibus. Quando Deus me chamou, eu estava dirigindo um ônibus, estava voltando de Cuiabá, na noite que Deus conversou comigo e me mandou embora para a faculdade fazer teologia. Motorista de ônibus, rapaz. É. Esse ônibus, esse ônibus era de linha? Como é que era isso? Eu trabalhei na Araguarina, aqui em Goiânia, e fazia Goiânia, Anápolis, é o que eles chamam de semi-urbano, né? E depois mudei de empresa, fui para Gontijo e trabalhei no rodoviário. Então eu fazia as minhas duas linhas assim mais direto. Eu morava nessa época em Mineiros, eu fazia Mineiros Cuiabá ou então Mineiros até Uberlândia, aqui em Minas, né? Então durante 2 anos não, 2 anos na Gontijo, mais um ano, fiquei 3 anos como motorista de ônibus. Você fala, dá para ver claramente sua relação forte com a sua mãe, e Deus te deu o privilégio de ser pastor dela no último ano de vida dela. Sua mãe faleceu como, filho? A minha mãe, quando eu cheguei para ser o pastor dela, ela morava num assentamento e lá ela abriu um grupo. Minha mãe era uma plantadora de igreja, viu? E a igreja da Vila Sofia, lá em Jataí, os irmãos sabem lá, ela começou na garagem da nossa casa, né? E depois, quando ela foi para esse local, lá nasceu o grupo, que é o grupo do assentamento Rio Verdinho, que era onde ela morava. E aí a minha mãe pegou e um dia ela falou assim, meu filho, quando eu cheguei para ser pastor, ela falou, eu já fiz de tudo aqui e tal, mas não consigo trazer mais pessoas. Eu disse, mãe, vamos começar a trabalhar com os juvenis, com as crianças. Aí nós abrimos um clube de desbravadores, o Luzeiros do Cerrado. E aí nós começamos a trabalhar com esses meninos e a gente estava, graças a Deus, a gente conseguiu arrebanhar ali bastante crianças e deu frutos do trabalho lá. E ela estava preparando um acampamento para os desbravadores. E ia ser no feriado de novembro, do dia 2, feriado do finados, né? E no preparar o acampamento, ela caiu da charrete e ela fraturou o fêmur. Mas o que levou ela ao falecimento foi que durante a cirurgia para a reconstrução do fêmur, para a prótese, ela teve uma embolia pulmonar. E ela não faleceu na mesa cirúrgica, porque eles interromperam a cirurgia, mas ela faleceu depois, umas 6, 7 horas depois. Esses dias eu estava comentando, eu tive, por um lado, é um privilégio de orar, né? Mas eu tive na UTI para visitar a minha irmã mais nova, que faleceu em 98, orar com ela, que também. Depois eu entrei na UTI para orar com a minha mãe, já como pastor, fiz a unção dela, e o ano passado entrei na UTI para fazer a unção do meu irmão. Então, o coração da gente dá uma apertada, mas é um privilégio a gente poder, ao mesmo tempo, assim, apesar da tristeza, mas eu ter a certeza de que a minha família descansou no Senhor. Então, eu tenho no meu coração a convicção de que nós vamos estar juntos novamente. Esse último luto que você sofreu, nós vivemos aqui na sala com você. Sim. Você já fazia parte da sala 57. Seu irmão era adventista do sétimo dia, ele faleceu como, Ederaldo? A gente O meu irmão, participou do vídeo, alguns aqui não sabem. o meu irmão foi sequelas da Covid, né? Ele teve o Covid, já não tinha mais, só que, no entanto, a parte do pulmão dele que comprometeu, ela não conseguiu regenerar, né? Então, chegou um momento que ele não tinha mais capacidade pulmonar. E aí, infelizmente, ele veio a óbito em setembro do ano passado. Essa Como é que parte, você faz a gestão das suas emoções, cara? Porque enquanto você perde o seu irmão, e a gente viveu isso aqui com você, como é que você administra todos esses impactos e a igreja não para, né? Você tem que continuar sendo pastor, tem que continuar pregando. Ontem eu estava com o pastor Paulo Prazeres, no meu distrito aqui, ele é departamental de evangelismo,
e foi para um treinamento no meu distrito, reuni todas as minhas comissões para a gente alinhar procedimentos no distrito, afinar a visão do que a gente quer que aconteça. Passamos das 3 às 4h30 estudando em oração com só líderes de comissão. E depois fizemos um JA. E no JA ele recebe a mensagem da esposa dele, que estava com uma pressão muito baixa. A Adriana passou por momentos difíceis agora recentemente, tem sofrido muito com dores fortes na coluna também. E aí ele recebe a notícia de que a esposa está com a pressão muito baixa e ele já vem sofrendo dificuldades. E mesmo assim ele prega no JA, está ali conosco. Como é que você faz essa administração da sua vida pessoal com a carga que a igreja fala, o nosso ofício como distrital? Você tem 10 igrejas, já tive 10 também, já tive 2 em Palmas, já tive 6, agora estou com 4, e a gente vai mudando esse ciclo, né? Experiências novas em cada distrito. Como é que você tem feito, cara, para ser esse ser humano, Ideraldo, que perde um irmão, que está gripado, e ao mesmo tempo a igreja não para, os cultos estão ali, os problemas todos param na sua mão. Como é que você consegue fazer essa administração? Pai, e até por falar nisso, você falando aí, a minha esposa está operada. Terça-feira agora ela teve que fazer a retirada da vesícula. Mas assim, primeira coisa que eu digo, pastor, eu agradeço muito a Deus, porque Ele tem me colocado em lugares onde há pessoas extraordinárias. Quando eu perdi a minha mãe, eu estava ali no distrito do bairro Santo Agostinho, e eu louvo a Deus assim porque, como você diz assim, a igreja não parou. Mas os irmãos entenderam, por exemplo, quando eu não fui participar da programação do Dia das Mães. Então, eu fui convidado e disse que eu não tinha condições, e os irmãos entenderam isso, né? Para você ter uma ideia, eu fui voltar a participar de uma programação do Dia das Mães 4 anos depois, em 2019, lá em Nova Iguaçu, e foi muito complicado isso aqui, né? Mas, assim, então o primeiro aspecto que eu louvo é, lógico, primeiro, conforto que Deus, essa esperança que Deus coloca em nosso coração, mas de maneira muito especial, essas pessoas maravilhosas que ele coloca em nossa vida. E eu até agradeço muito assim pelos irmãos que participam aqui da Sala 57, pelo incentivo que aqui é feito, né, para que esses irmãos entendam nós, os pastores, como pessoas humanas, assim, que choram, que sofrem. Então, uma das coisas, assim, pastor, eu nunca escondi. Olha, alguns sermões meus, inclusive, estão no YouTube lá, mas tá eu chorando. Eu nunca tentei, como que eu diria assim, esconder a emoção, sabe? Se me veio vontade de chorar eu fui fazer um sermão fúnebre e aí de repente veio o pessoal da família lá e era uma senhora, né, mãe, avó, bisavó já. Rapaz, eles foram cantar para mim um dos hinos que mais mexe com o meu coração, que é aquele hino Mamãe Orou por Mim. Rapaz, aí eu desabei, comecei a chorar junto com o povo ali, entendeu? Então, eu sempre fui assim, no que eu estou sentindo de falar, quer dizer, de expressar, né? Então, eu acho que isso é saudável. Mas, assim, eu, em um momento também, eu precisei de ajuda profissional. E, nesse ponto, eu tive o apoio da igreja, a igreja que eu falo assim, a parte administrativa, né? Os nossos administradores, aqueles que cuidam de nós. Eu tive acompanhamento psicológico também, fiz terapia para ajudar a administrar todas essas emoções. Mas o que eu digo assim, o aspecto nosso desse relacionamento com Deus, mas a bondade de Deus em colocar pessoas que elas compreendem, sabe assim, que vem, que abraça. Eu digo sempre, porque a igreja, nós, os pastores, vivemos isso de forma mais intensa, ela se torna a família da gente. Eu, por exemplo, assim, aqui em Pires do Rio, eu não tenho mais ninguém aqui que eu diria familiar, né? Mas eu tenho a minha família na fé, meus irmãos.
vive isso. Então, eu vivo isso com muita intensidade. Eu falo sempre para a igreja, quando eu chego, eu fui apresentado aqui em Pires do Rio, eu falo para eles, olha, eu vim para cá para amar vocês. E eu vou amar de fato e de verdade, entendeu? Eles precisam entender, os membros da igreja, né? Precisam entender a importância deles na nossa vida, porque ontem, quando eu fui para a igreja de manhã, felizmente foi um dia difícil para minha esposa, que está muito frio, né? Quando fica frio, ela sente mais essas questões das dores. Minha esposa é muito saudável, pastor Hidraulio, muito, muito saudável. Ela tem sequelas de cirurgias mal feitas, então ela desenvolveu dor crônica, mas o quadro clínico da minha esposa sempre foi muito, mas muito bom mesmo, graças a Deus, graças a Deus. Mas essas dores a incomodam muito a nós também. E ontem, por estar muito frio, ela não conseguiu. Começou a se arrumar para ir para a igreja comigo e acabou não conseguindo terminar de se arrumar, né? E eu passei o dia ontem, a minha filha sempre fica com ela para poder cuidar, ajudar. E ontem eu passei o dia sem elas na igreja, né? Em algum momento na central, à tarde, eu encontrei alguns irmãos ali, alguns me abraçaram, um processo muito carinhoso, cara, que está desenvolvendo aqui em Valparaíso Sul, um apreço, você sente o apreço dos irmãos, o abraço carinhoso, né? Você chegou, eles gostam da sua presença, e do abraço que eu dei aqui na irmã, no hall de entrada da igreja, até a entrada da igreja, um lapso de pensamento veio à minha cabeça, eu disse, rapaz, estou feliz aqui. Mas por que que eu estava feliz ali? Porque a gente está sendo amado, né, cara? E isso Olha, faz, pastor, o contrapeso, né, das nossas lutas pessoais. O amor dos irmãos ajudam a gente a superar isso, né? eu tenho, e eu brinco assim, eu sou privilegiado, sabe? Eu tenho, quando a minha mãe morreu, eu acho que eu já até contei isso aqui na sala, mas talvez alguns não estavam aqui. E ela sempre está por aí também. Assim. Eu creio, ela, se ela não estiver por aqui, ela deve estar para o YouTube. Eu chamo ela carinhosamente, e lá todo mundo conhece ela por Tia Joana. Essas pessoas que são chamadas de tia, de Ah, vó, meu amigo, pode encostar que é bênção de Deus, né? Essas irmãs que têm esse negócio de tia, as pessoas falam, tia, vó, rapaz, pode encostar, meu amigo. Esses irmãos que é tio, é bênção demais. E a tia Joana, quando a minha mãe faleceu, sabe, ela chegou, ela me deu um abraço e ela falou algo para mim, mexe muito comigo o que ela me disse, porque eu estava vivendo aquele momento de tanta angústia, porque a minha maior preocupação era assim, eu sabia que eu era amparado pelas orações da minha mãe, porque você sabe disso, e os colegas estão aqui, os irmãos estão aqui, entendem, porque aqui se fala abertamente, né? A gente vive no ministério momentos difíceis e momentos que às vezes dá vontade de desistir, às vezes tem dias que dá vontade de sair como que eu diria, se sair do normal, né? Do controle, né, Do cara? controle. Então, assim, a gente precisa desse controle emocional. Às vezes você está ali por dentro, tá, mas você não. Então, a minha mãe mantinha eu em oração, mas nesse dia era algo que eu não tinha expressado, mas estava comigo assim, a minha preocupação assim, era e agora? Quem vai me segurar em oração? Quem vai me ser? Porque eu sabia que era, né, eu tinha essa confiança ali. E a tia Joana veio e me abraçou e disse assim, olha, a partir de agora você é meu filho e eu vou orar por você todos os dias. Eu sou sua mãe, eu vou cuidar de você. E eu sei que ela está orando, que ela sempre manda mensagem. E os meus filhos chamam ela de vó. Agora mesmo nas férias que a gente estava indo, nós almoçamos lá na casa dela, da tia Joana. É uma bênção de Deus. Quando eu cheguei em Uruaçu, nós tivemos lá algumas pessoas, mas a gente tinha uma vizinha lá, a Valmira, rapaz, ela era a avó dos meus meninos. Quando a gente viajava, a pessoa que cuidava, levava. Os meus meninos gostavam, eu falava para eles, acho que eles achavam bom quando eu e a mãe deles viajavam, porque a Valmira cuidava deles melhor do que nós, entendeu?
E aí lá tinha a tia, a gente fala que a gente corre até o risco de pecar, né? Tia Simone e algumas pessoas assim. Cheguei aqui, olha, a irmã Nina, que é a esposa do pastor Daniel, né? Ela se tornou a mãezona para mim, para os meus filhos. A gente teve lá a semana atrasada, né? E ela já fala, né, que é os netos dela, né? Então, assim, eu falo isso, Deus coloca essas pessoas que Nós tornam temos, a nós, caminhada mais leve, né? nós Elas tiram temos um, peso, né? temos um amigo em comum, e quando eu cheguei em Palmas, saindo aqui saindo de Araguaína para Palmas, nós conhecemos a família do Geias, nosso amigo em comum. Cara, assim, ó, extraordinária a maneira como... Ele recebe bem todo mundo, né? É uma casa sempre muito bem frequentada, o coração deles é gigante. E esse camarada adotou a minha esposa e a nossa filha, a família deles, né? E desenvolvemos uma amizade de irmão mesmo, cara. É muito fera isso. E eles não sabem, né? Acho que eles não têm a dimensão, Ideraldo, do que eles fazem Ai, quando nos acomodam, né, cara? esse Jair, rapaz, esse camarada é de Deus, demais. Eu, eu, eu estava no colégio, ele brigava comigo, e, porque eu evitava contar os problemas, entendeu? E às vezes a gente passa muita dificuldade financeira, não ter a alimentação correta, né? Mas ele pegava, ele brigava comigo. E às vezes ele vai se lembrar disso. Ele ligava para minha esposa, para ela contar o que estava acontecendo, qual era a dificuldade que ele estava passando. E às vezes ele reunia com a igreja, mandava alguma ajuda, fazia compra, sabe assim, rapaz, é um camarada que eu falo para ele o seguinte, que eu amo ele, mas de paixão tremenda, né? Ele é top. E Ele não mandou só uma esse, foto aqui, cara, uma foto, mais uma para a gente entregar o ouro. Ó a família, ó o ideal de quantos quilos você... você aí engordou, filhinho. essa foto aí já foi agora na nossa despedida lá em Uruaçu. Essa aí foi na igreja lá do setor Casego. Povo amado demais, rapaz. Olha, pra você, Então, aqui, olha o tamanho desses caras aí. Os dois estão maiores do que eu, é rapaz. verdade. Como é que é o nome aqui? Esse de roxo? Esse aí é o mais velho, o Nicolas, Esse. e esse é o Isaac, o caçulinha. E essa é a dona do pedaço. E essa é aqui manda na casa. Bem que agora ela não está mandando nada. Mas bem que ela manda, ela fica lá de cima gritando. Traz e a gente obedece. Ai de nós se não fossem elas, viu, mocinho? Ai de nós se não fossem Pastor, elas. assim, ó, eu falo o que o que essa mulher passou comigo durante esses 6 anos não foi brincadeira. E, infelizmente, a gente está falando desse lado positivo, mas você sabe também, existem alguns irmãos, né? E a gente sabe também que tem o joio no meio do trigo, mas alguns irmãos, eles também são servos do coisa ruim, viu, rapaz? Porque tem uns que, ou eles são para espiar. E no começo, algumas pessoas, assim, foram muito maldosos, né? No que diz respeito, principalmente a ela. Às vezes tinha uma expectativa, né? E às vezes ela não alcançava a expectativa de alguns, e a gente teve uma dificuldade muito grande, né? Então, mas eu louvo a Deus porque essa mulher, o que ela aguentou e tem aguentado junto comigo. Às vezes, né, nós recebemos o chamado ao ministério, né? E a esposa vai junto com a gente. E os irmãos, às vezes, esquecem que o chamado ao ministério é do pastor, não necessariamente da esposa do pastor. Muito embora a maioria delas, esmagadora, aceitam o chamado junto ao seu marido para servir a igreja e são muito dedicadas. Mas muitas vezes cobradas, né, exacerbadamente, como os filhos também, pastor. Os filhos sofrem um pouco isso, de terem que manifestar um cristianismo que nem sempre é o que eles estão vivendo por serem filhos de pastores. Essa responsabilidade é grande, mas às vezes a cobrança não é tão justa.
né? E alguns filhos até perdem a fé por conta desse tipo de procedimento. Agora, no ministério, pastor, como é que você tem visto a igreja nesses últimos dias agora? O que você acha que deve ser nosso procedimento como pastor para preparar o nosso povo em dias tão difíceis? Na sua opinião, você, na sua experiência, o que é mais difícil hoje para você em ser um pastor? Olha, eu creio que é um reflexo do que nós estamos vivendo hoje no mundo. A igreja vai, em algumas coisas, ela vai refletir. Eu acho o aspecto relacional. Eu prego muito sobre isso, porque eu me angustio quando eu vejo, assim, alguns irmãos na igreja que falam, olha, eu não suporto o outro, olha, se for, às vezes a pessoa olhar e olhar, por exemplo, numa escala de pregação, se for fulano que vai pregar, eu vou embora da igreja. Rapaz, essas coisas assim, elas me deixam, eu falo, Senhor, como que nós estamos dizendo que vamos para o céu e a gente não consegue sentar, às vezes, conversar. Às vezes, eu, particularmente, já tive que parar durante esse período. Eu parei 2 comissões até hoje, por conta de alguns que se exaltam, perdem o respeito pelo outro. E eu paro e ali, por mim, se não mudar aquele quadro, a reunião não continua. Eu digo sempre o seguinte, que Deus, o Espírito Santo de Deus não tem como trabalhar aonde não há respeito, né? Esse respeito. Eu não falo de discordar, não. Eu tenho coisas que eu discordo. Talvez se a gente for sentar aqui, nós dois, a gente vai pensar diferente. Mas até esse discordar, ele deve ser com respeito, ele deve ser com amor cristão. Então, eu vejo hoje que talvez a maior luta seja nessa parte relacional, sabe assim, nós conseguirmos trabalhar, porque hoje nós estamos vivendo essa época onde cada um está se isolando, né? Nós estamos vivendo esse mundo isolado, cada um no seu canto. Eu falo, a gente entra dentro das casas, as casas tudo protegidas, eu sei que é uma questão de segurança, e aí a gente vai se isolando e nós estamos dentro, a igreja reflete isso. Às vezes, você tem irmãos na igreja, e eu tenho incentivado muito isso, né? Esses dias eu até gostei que uma senhora disse assim, pastor, fazia muito tempo que eu não cumprimentava os irmãos, que às vezes, na hora que termina o culto, eu falo, irmão, se tiver alguém aí que você ainda não desejou um feliz sábado, ou quando é à noite, vai lá, vai com ele. Porque às vezes, pastor, acontece da pessoa entrar na igreja, aí ele vai, senta ali nos primeiros bancos, e o outro chega depois, vai sentando nos últimos. E na hora de sair, sai aquele que está no último lá, né? Então, tem muitos irmãos que passam tempo ali vindo para a igreja, mas não sequer cumprimentar, desejar um feliz sábado, dar um É porque abraço. o cara do último banco vai embora sem encontrar o cara do primeiro banco, irmão, Sim. né? Então, assim, eu acho que na minha visão, né, tirando assim da parte, lógico que outro medo que eu tenho é porque nós adventistas, até um tempo atrás, nós éramos conhecidos como o povo da Bíblia. E hoje nós estamos perdendo essa identidade. Isso me preocupa bastante. Mas eu falo assim, a gente tem que trabalhar muito para fortalecer esse relacionamento, sabe? Os irmãos gastarem, pelo menos assim, estarem juntos, né? Eu gosto, você estava comentando ali, pensa uma coisa que eu gosto na igreja, esse momento de juntar as panelas ali, comer junto. Então, isso é algo que a gente precisa, porque eu vejo que talvez essa seja uma das grandes dificuldades hoje da igreja, é o aspecto relacional. Essa é uma É luta, minha viu? também. É por isso uma das ênfases da sala é exatamente essa questão do amor incondicional, né, mano? Exatamente por conta disso. Eu acho, pastor, que sua preocupação é muito pertinente, porque depois que a gente se converte, tudo acontece no corpo. Pai nosso que estás nos céus, perdoa-nos É tudo agora no coletivo. Você tem sua característica individual no corpo, mas você é indivíduo no corpo. Eu acho que essa ideia do corpo, ela não está tão presente. Eu fiz agora a gestão de um conflito e a pessoa que tinha sido magoada estava com dificuldade de receber o outro e pedir perdão naquilo que errou também.
Eu não quero pedir perdão, não quero pedir perdão. E você não quer pedir perdão por quê? Agora, quando a gente vai muito mais próximo ao texto bíblico, a pessoa abre os olhos e diz, meu Deus, é mesmo, como é que eu posso fazer isso? E eu fui desenvolvendo com essa pessoa a ideia do corpo e dizer para ela que ela não pode evitar o irmão, que é parte dela mesma. Como é que você arranca o seu braço e vive bem sem ele? E os irmãos fazem isso, arrancam um do outro e vivem bem, como se aquele irmão não fizesse parte do próprio corpo dela. Então, esse senso de pertencimento, pastor, no corpo, em que você é parte do meu corpo, eu sou parte do seu corpo, e a gente não pode viver um sem o outro. É por isso que a frase eu te amo e preciso de você para ser feliz é estranha para alguns. Vem cá, deixa eu te perguntar. Você precisa da sua perna para ser feliz? Perguntando para você, irmão. Você precisa da sua mão para ser feliz? Claro que precisa. Você pode viver sem a mão, mas com um trabalho danado, né? Pode viver sem a perna, um trabalho danado para viver sem a perna. Se você quer ver uma vida plena, feliz, é claro que com a perna é muito melhor. É a mesma coisa no corpo, irmão. A gente dispensa o irmão e acha que não vai fazer a menor falta. Faz falta. Sabe, quando eu fiquei em Jussara, né, durante os 2 anos, e depois passou um período, eu encontrei uma das meninas de lá, uma grande amiga que eu tenho, e aí ela me disse, pastor, eu não esqueço de uma frase que você sempre repetia. Porque eu dizia, a frase não é minha, não sei qual é o autor, né? Mas o autor que diz o seguinte, você não pode olhar para o outro e pensar com um olhar diferente apenas porque o pecado dele é diferente do seu. Porque a nossa condição é a mesma, né? E às vezes nós temos isso, infelizmente, na igreja, né? Aí às vezes a gente olha para o outro e a gente esquece que nós somos tão pecadores quanto eles. E agora eu falo assim, como pastor, né? É lógico que eu entendo a autoridade que a igreja conferiu a mim, a autoridade conferida por Deus, mas ao mesmo tempo eu não posso perder essa essa questão de saber que eu também, e eu gosto muito quando você diz aí, né, que o remédio que nós damos para a igreja é o remédio que nós precisamos. E eu sempre, quando preparo uma mensagem, um sermão, eu preparo primeiro para mim. Porque eu entendo o seguinte, que se aquilo fizer sentido para a minha vida, se falar o meu coração, vai alcançar o coração deles, né? Então, essa é uma preocupação que eu tenho. E essa é uma luta, né? Da forma, e a gente tentando, nas comissões, trabalhar para que alguns entendam isso, porque sempre tem aqueles, né, que ficam, calma, filhinho, tem alguns que estão, nós estamos numa jornada, alguns estão mais avançados, outros estão começando, a gente tem que ter paciência com esse que está começando, às vezes a igreja muitas vezes tem pressa demais, né, em querer. Às vezes ele esquece como que foi o processo da caminhada dele, né? E às vezes ele quer que o outro, ele chega na igreja e já chegue completamente, né? Eu falo, às vezes a pessoa vem, vou contar aqui um episódio que me chocou, aproveitar que a gente está nesse momento aqui. Eu me lembro que uma menina se batizou e ela veio na quarta-feira à noite, né, para a igreja. E essa menina, ela veio de calça, porque ela estava no trabalho e ela tinha se batizado, esse fogo, esse desejo de estar, não dava para ela ir em casa, tomar banho, e ela voltar e ir para a igreja, e ela pegou, saiu e veio direto para o serviço. Rapaz, e uma irmãzinha da igreja, mas falou muita coisa para essa menina. No final do culto ela estava chorando, sabe? E eu fui conversar com ela, e depois eu fui conversar com a irmã também, porque porque a menina veio de cá. Eu falei, irmã, no tempo que nós estamos, né? Praticamente uma adolescente, que só ela na família era adventista, vim na igreja numa quarta-feira à noite. Minha irmã, nós tínhamos que estar felizes da vida porque essa menina está aqui.
ela acabou de se batizar, é um processo, ela vai entender essa questão do vestuário, mas mesmo que a pessoa, não, eu estou saindo do trabalho e eu vou passar na igreja antes de ir para casa, gente, que coisa maravilhosa! Só que aí nós, em vez de olharmos por esse aspecto, nós vamos olhar porque ela veio e está de calça, entendeu? Então, são essas coisas assim, que às vezes a gente se angustia, isso fala, gente, como que nós assim não entendemos essa capacidade, às vezes até mesmo antes de nós chegarmos e falar, entender a razão, porque muitas vezes assim, há muitas pessoas que às vezes são questões de traumas que elas têm, e às vezes a gente não tem paciência desse processo de amadurecimento, sabe? E isso me deixa, tem dias assim que eu fico horrorizado, eu falo, Senhor, não é possível que a gente tem isso. É muita superfície, né, filho? É muita superfície. Quando você falava do pastor aqui, me veio na cabeça três palavras, eu queria compartilhar com vocês, ainda voltando um pouquinho no ponto. Pastor não pode ser fraco, cara. Porque o fraco desiste. Igual o que sua mãe disse para você? Você não foi feito para desistir. Porque o fraco desiste, pastor. Então a gente não pode ser fraco, mano. Deus chamou a gente para a gente segurar. Ontem conversando, acho que foi ontem conversando com minha esposa, falei assim, você tem casca grossa. Eu falei, mas todo pastor tem que ter mesmo, né? Então nós não podemos ser fracos, mas a gente deve ser frágil. A ideia de que a gente não sofre e de que a gente está sempre nos cascos. O pastor, cara, isso é uma ilusão que a gente passa para a igreja muito nociva, ao ponto deles nem se aproximarem de nós, porque eles acham que a gente está num patamar muito mais elevado que o deles. Então, essa fragilidade de você chorar, de externalizar o que você está, é necessário, irmão, é necessário, porque o irmão que é nossa ovelha é frágil também, chora também. Quando ele nunca vê o pastor chorando, ele se sente muito mal, cara. Você fala, rapaz, eu nunca vou conseguir esse nível aí. Esse homem está sempre sorrindo, o negócio dele está desabando. Nunca chora esse pastor? Né? Então, a nossa fragilidade, mesmo quando nós erramos, nós não podemos errar, perder o controle, tomar uma atitude inadequada. Mas, irmão, mesmo quando o seu pastor, em algum momento, fizer isso, lembre que você também erra, você também toma atitudes inadequadas, perde a paciência em algum momento, porque o pastor é frágil como você. A gente não pode ser fraco para desistir, mas não pode deixar de ser frágil, porque nós não somos uma máquina. E os irmãos precisam absorver essa igualdade. E a outra palavra que me veio é: nós não podemos ter medo de ser vulneráveis. Não podemos deixar o medo tomar conta da gente e ser invulnerável. Essa invulnerabilidade não existe. Não existe. É hora de você chegar assim, Geías. Geías é meu amigo. Cara, eu tenho conversas com Geías que eu não tenho com muita gente. Ele sabe de coisas, a gente troca ideia franca sobre o ministério, é maduro na fé, e eu não tenho medo de ser vulnerável. Você não pode ser com todo mundo, mas a gente precisa ter aquelas pessoas que sabem o que está pelo avesso, irmão. E sabe uma coisa assim que eu sempre procurei, e eu falo que Deus manda essas pessoas, e que é o seguinte, quando você chega, igual agora nós estamos com 6 meses aqui, né? E você precisa de ter pessoas que você tem, como você está dizendo, assim, que você abre o coração. Você tem que ter esses irmãos que você chega lá e fala, "Ô, rapaz, vem cá, me orienta." Porque eu falo o seguinte, eu chego na igreja aqui, vou usar um exemplo aqui, a gente está falando lá em Jussara, eu cheguei na igreja, rapaz, tinha um irmão lá, irmão Custódio, infelizmente hoje ele está com a saúde bem debilitada, mas o irmão Custódio eu estava com 37 anos de idade quando eu cheguei para ser pastor. O irmão Custódio tinha 32 anos de ancionato. Mas então, eu falei, rapaz, eu preciso colar nesse camarada, meu amigo. E aí eu ia lá para a casa dele, sentava com ele conhecia a irmandade ali, né? E eu falava, ele falava assim, pastor, com esse aqui você lida dessa maneira. Mas tanto é que quando eu saí de lá,
uma das coisas para mim, assim, e isso não é para vanglória, mas isso é uma das coisas mais lindas que aconteceu, foi nós estávamos depois do concílio, em um concílio, e o irmão Custódio estava lá. E aí o pastor, na época ali, o pastor Paulo Rogério, não sei se você chegou a conhecer ele, hoje ele está no Paraná. E o pastor Paulo Rogério me falando, olha, o pastor Ideraldo, né? Agora está lá em Rio Verde, no bairro Santo Agostinho. Aí o irmão Custódio estava lá, levantou a mão no meio do grupo, assim, ali no conselho, e disse assim: olha, vocês estão felizes em receber ele lá, mas nós estamos tristes, né? Porque vocês tiraram o nosso pastor, né? Que a gente ama. Eu falei, gente, que coisa maravilhosa de você ouvir de um senhor, né? Um ancião de igreja há tantos anos, né? Ele falou assim, está triste porque o pastor... Mas por que que ele estava triste? Não é porque era questão do pastor, é porque eu e ele, a gente se tornou amigo, sabe? A gente conseguiu desenvolver isso, essa questão da amizade. E eu tenho aprendido assim, pastor Wagner, e eu faço isso, sabe? Tá ali, porque hoje eu estou no outro espaço aqui, porque é onde eu fico ali, a gente ajeitou, minha sogra veio para me ajudar a cuidar da dona Keiliane, mas eu tenho uma lista com o nome dos membros da igreja. Porque alguém um dia falou o seguinte, acho que num desses concílios que a gente vai, eu sou desses que vai guardando as frases, né? Eu gosto de frases, né? Gosto de quem me vê pregando aí sempre vai ver usando frases, ditados, né? Mas alguém disse o seguinte, que a melhor forma de você amar uma pessoa é orar por ela. Você quer aprender a amar alguém? Ore por ela. Por isso que Jesus fala, ore pelos inimigos, ore por aqueles que perseguem, porque quando você orar por essa pessoa, ele vai deixar de ser seu inimigo, meu amigo. Ele vai mudar, a chave vai mudar, né? No teu coração. Pode talvez não mudar no coração dele lá, porque se o camarada for um infeliz, um incircunciso de coração, Deus não tem como trabalhar. Mas no coração nosso vai mudar. Então eu faço o seguinte, eu tiro a relação dos membros da igreja, porque eu chego no seu nome de todos eles, né? Com o tempo a gente aprende. E eu começo a orar e citar nominalmente. E aí Deus vai colocando no meu coração amor por essas pessoas. Amor. E, e eu falo assim, olha, por isso que eu disse que quando eu cheguei, sempre que eu chego, eu falo, eu vim aqui para amar vocês e para ser amado, né? E a forma que eu tenho de amá-los, hoje eu sou 617 membros aqui no nosso distrito, mais os amigos e aqueles que estão chegando, os pequenos, as nossas crianças que ainda não foram batizados, são mais de 700. Você não tem como se aproximar deles, mas eu consigo orar por todos eles. Isso aí eu posso fazer. E eu falo que todos eles estão debaixo das minhas orações. E, pastor, isso faz uma diferença para a minha vida e a forma de olhar para eles, sabe? Isso aqui é uma bênção de Deus, quando você pode colocá-los na presença de Deus, isso muda. Por isso que eu digo que eu louvo a Deus por esses irmãos que oram por nós, né? Aqui é a Val, que é uma bênção, sempre, acho que, se eu não me engano, acho que é eu até tentando lembrar que é um casal aqui, que eles também, vez ou outra, mandam oração aqui para mim, na sala 57, que é uma maravilha de Deus. Mas quando a gente recebe isso, porque eu entendo o seguinte, esses irmãos que estão orando por nós, se quando eu oro, eu vou desenvolver o amor por ele, então quando esse irmão ora por mim, ele vai aprender a me amar também. Então é maravilhoso isso, né? E aí, Deus sempre coloca essas pessoas. Então aqui eu já tenho uns dois ou três aqui anciãos, pessoas experientes, que já são meus conselheiros. Então, sábado passado mesmo, eu tinha um problema sério para resolver, e eu, antes de ir para o problema, a gente ia para uma reunião, eu peguei e liguei para um deles, falei, onde você está? Ele falou, pastor, eu estou aqui na minha mãe. E eu disse assim, eu preciso ir conversar com você. Aí nós sentamos, gastei lá 1 hora e pouco com ele. Aí ele falou, pastor, esse aqui a gente orienta, tá, assim, assim. Eu falei, beleza. Oramos, fui, rapaz. Então você precisa dessas pessoas, Aqui sabe? mesmo, nesse momento, eu tenho adorando conosco o irmão Antônio Filgueiras, que é o primeiro ancião de uma das minhas igrejas aqui. Amigo, é conselheiro, a gente liga, conversa. Irmão, como é que é esse negócio aqui? Ele, muito boa gente, está na sala com a gente agora, vivendo essa experiência. Não, e ele É aqui uma também, bênção. vou aproveitar já que você está colocando aqui,
Se ele não estiver por aqui, mas ele está na sala diretamente, inclusive ele era o divulgador da sala 57 antes de eu chegar. Então, quando eu cheguei no distrito, eu vi que ele compartilhava os links, só que ele não estava em todos os grupos. Eu falei, então agora eu assumi a responsabilidade comigo, tá? Que é o Glender. O Glender é um dos meus anciãos aqui. Rapaz, que conselheiro extraordinário. Aí eu tenho esse privilégio aqui, tem o pastor Daniel Cândido, que é outro conselheiro, né? Porque ele, além da vivência dele com a igreja, ele tem a experiência do ministério, né? Então, assim, Deus vai colocando essas pessoas lá em Uruaçu tinha esses irmãos. Então, assim, eu falo, por isso que eu disse, a jornada se torna mais fácil por conta desses amados que Deus vai trazendo. Então, eu vejo assim, alguns colegas sofrem muito, e é lógico que a gente tem que respeitar, porque nós somos diferentes, mas alguns colegas sofrem muito porque se isolam. E se isolam muitas vezes da irmandade, né? Da igreja. Amados, aí você vai sofrer. Agora, quando você cola, né? É lógico que você disse aí, a gente tem que saber, né? As situações que são só nossas, pastorais, né? Mas quando você tem esses irmãos, você encosta neles, aí é muito mais fácil, né? Essa, esse caminhar. Falando desses irmãos aí, ô Geias, abre sua câmera aí, meu filho. Trazer esse cara aqui, que esse cara é meu amigo, é seu amigo, é bênção. Fala, amigo, beleza? Bom dia para vocês, bom dia, Sala 57. Tem muitos aí que escutam, né? O Geias para cá, Geias para lá. Quem que é esse Geias, né? Esse é nosso amigo. Rapaz, e você sabe que é o seguinte, que tem um ditado que fala que preto, quando pinta, é 130, né? Esse negão pintar com a barba branca, meu amigo, isso é velho que dá. Geias é uma bênção. Eu chamei você aqui para te agradecer, cara. Você representa todos esses irmãos que dão a mão para o pastor, que amam o pastor, que cuidam da gente. E nossa família, o Ideraldo também certamente passa por isso. Foi agasalhada, literalmente, pela sua família e cuidada até hoje, né? Porque a gente nunca mais rompeu com a nossa relação. E eu chamei você aqui para orar por nós, Deixa eu como uma só fazer igreja. só eu tenho um amigo aqui, ele estava até há 3 semanas, ele era pastor aqui na ABC, e ele foi votado como pastor da Igreja Central de Palmas, né? É o pastor Rafael Irle. E aí, quando ele foi, eu falei o seguinte, rapaz, tem um camarada lá na Central de Palmas, cola nele, meu irmão. Aí mandei o contato do Geias para ele, passei o contato dele para o Geias, depois ele me mandou, rapaz, você sabe onde eu fui almoçar, né? Não sabe que ele foi apresentar lá? Eu já fui almoçar na casa do Geias. Eu falei, rapaz, cola nesse camarada aí que é bem. E aqui, publicamente, mais uma vez, meu amigo, você sabe disso, que você é bênção de Deus na minha vida, na vida da minha família. E você sabe que você está em todas as minhas orações, que Amém. eu te amo, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque você existe. Eu já chorei hoje muito aqui de ouvir os relatos aqui dos dois, né? O Ideraldo contando a história dele, a gente participou de muita coisa, né? Conheço o Ideraldo, eu tinha 10 anos, quando a gente se viu pela primeira vez. Hoje eu estou com 46, então vocês fazem as contas aí, né? Pouco tempo que eu conheço esse rapaz. E o pastor Wagner a gente conhece há menos tempo, mas eu acho que até pode falar que é mais tempo, porque a gente passa mais tempo junto. Principalmente agora com a Sala 57, toda manhã a gente está junto aí pelo menos 3 horas, 3 horas e meia, né? Às vezes mais que isso. E a Sala 57 é bênção. No meu testemunho que eu dei aqui, eu já falei para vocês, né? Vou falar de novo. Eu já tive ciúme de todos vocês, principalmente quem ficava falando do pastor Wagner, que amava o pastor Wagner. O pastor Wagner é meu amigo. Fala, quem que é esse para ficar falando que é amigo do pastor Wagner? Ele é meu amigo. E hoje já é diferente já, né? O Espírito Santo já trabalhou isso no coração. Eu gosto quando as pessoas dizem que amam o Ideraldo, que amam o pastor Wagner. Gosto de ouvir quando eles vão visitar alguém e eles contam que foram amados, as pessoas trataram eles bem.
porque a gente ouviu aqui um pouco, né, sobre o ministério, e eu convivo com pastores há muitos anos, né? Eu herdei isso da minha mãe. E a gente sabe do sofrimento que tem, né? Nós, sábado aqui mesmo, tivemos uma despedida do pastor Erson, que foi o nosso pastor aqui quase 5 anos, e aí ele está indo embora agora para um outro distrito, e está chegando o pastor Rafael. E eu fui fazer uma das orações no sábado retrasado aqui, e eu citei, né? Pastores sofrem bastante, porque, querendo ou não, estou vendo aqui o Bola, estou vendo o Odilon, né? A Elma que está aparecendo aqui para mim. São membros de igreja. O pastor, ele vem e aí ele cria um vínculo com algumas pessoas e ele vai embora. Quando ele está criando raiz, ele vai embora. E aí, ontem mesmo, vendo o pastor Erson chorando, e abraça um e chora, e abraça outro e chora e tal, e pedindo desculpa para a igreja pedindo desculpa, né, por coisas que acontecem aí. E assim, aí a pessoa vai embora, né? A família sofre, os filhos sofrem, é um conjunto, né, de coisas que acontecem. Então, eu queria ser pastor, eu agradeço a Deus porque eu não fui, né? Não deu certo. Hoje, com a minha mentalidade, por ser espiritual, eu posso dizer isso, hoje eu estaria pronto, mas há muito tempo atrás eu seria essa coisa que o Ideraldo falou de questão de comissão, de pedir, vamos parar e tal, vamos voltar. Talvez eu acertaria também o irmão lá mesmo, no negócio lá, e não ia ser bom de jeito nenhum, né? Então Deus sabia e já tirou já. Hoje a gente tem uma outra cabeça, uma outra visão, e a gente sabe que pastores vêm e vão. Eu falo para a igreja, a gente tem que amar vocês. Quando chega um pastor novo aqui, a gente tenta abraçar. O pastor Rafael, como falou, e Pideraldo, veio almoçar aqui em casa já. A gente tenta abraçar, tenta tratar bem. Com alguns dão certo e com outros não, né? Pastor Wagner mesmo aí, ele foi de dentro da minha casa, vinha almoçar aí direto, né? A gente teve um relacionamento muito forte, amigos mesmo. Eu até tive cuidado aí com os outros pastores que vieram depois, eu já não me aproximei tanto, justamente para dar margem para outros fazerem também, né? Outras pessoas se aproximarem e ter amizade com o pastor. E eu vi ontem isso acontecendo, né? Foram outras pessoas que se aproximaram mais do pastor Erso, e quando ele estava indo embora, as pessoas chorando, e somos amigos mesmo e tal. Então, eu acho que todos nós que estamos aqui na sala 57, amem o seu pastor, trate bem, ame a família dele, cuide, não cobre muito, não cobre muito. Como nós temos dito aqui na sala 57, né? Todo mundo que fala aqui toma do mesmo remédio. Nenhum de nós é mais santo do que o outro, tem um lugar privilegiado. A gente até queria ter. A gente quer ser santo, sim. Todos nós queremos ser santos. Mas a gente sabe que a carne está aí, né? E vira e mexe a gente comete as nossas falhas. Somos seres humanos e a gente tem o lado carnal. E de vez em quando esse lado carnal ele sobressai. E aí a gente dá as bobeiras da vida. Mas estamos todo mundo na luta, querendo ser dominado pelo Espírito Santo, querendo que o Espírito Santo prevaleça e domine as nossas ações e principalmente as nossas reações. Eu amo você, garotinho. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. Vou dizer para vocês aqui, irmão, não existe ovelha sem pastor. E não existe pastor sem ovelhas. Isso é uma questão que o Senhor estabeleceu como base da sua igreja. O pastor deve cuidar bem da ovelha, a ovelha deve cuidar bem do pastor. Quando é assim, a ovelha produz, quando é assim, o pastor produz muito e o reino de Deus avança demais da conta. E todos nós temos a ganhar, né? Quando existe amor realmente, todos nós ganhamos. A membresia ganha, a liderança da igreja ganha, e o pastor ganha, e assim o ministério ganha. Quando o diabo está ali colocando o dedo dele no meio, e aí acontecem as briguinhas, as confusões, o pastor falou isso, eu não gostei, isso aí tudo atrapalha o ministério. E o diabo está aí doidinho, né? Para fazer as desavenças dele. E a gente tem que ter muito cuidado em ser usados realmente por Deus. Eu tive o privilégio, né, de conviver com o pastor Wagner aqui.
Foi bem intenso o que a gente trabalhou na igreja. Na época eu era ancião, cheguei a ser primeiro ancião com ele. E a gente trabalhou aqui, trabalhamos bastante. Hoje eu voltei para o ancianato, né? Tô no ancianato aí bem novinho agora, da igreja. Muita coisa para aprender. Tenho perguntado para o Espírito Santo o que ele quer comigo, por que eu estou voltando para o ancianato agora. Né? Era professor de escola sabatina, diácono, estava feliz ali. E agora tem mais desafios aí para acontecer, né? E o pastor novo chegando, e eu tenho colocado na presença do Espírito Santo para ele nos usar da forma que for preciso, né? E que eu esteja também disponível para ser usado. Eu falo para vocês dois, e que estão aqui na tela, né? E ao pessoal da sala, eu amo vocês, eu preciso de vocês para ser feliz. Hoje eu tenho plena convicção, falo com o pastor Wagner direto, eu acho ruim o dia que eu não consigo assistir a Sala 57 ao vivo. Eu tenho que assistir depois. O meu trabalho aqui, eu durmo muito tarde e eu acordo muito cedo, né, para poder participar da sala. E de vez em quando eu tenho dificuldade para ler, principalmente de manhã. Quando eu leio, pouco eu estou sentindo que o pescoço pesou, eu dou uma pescada. Então, eu preciso. Isso daqui é meu alimento. A Sala 57, para mim, realmente eu preciso disso daqui para ser feliz. E vocês são a parte visível de Deus. Eu vejo isso o tempo inteiro, né? E eu creio muito mais em Deus porque todos vocês existem. Muito obrigado, viu, amigo, pela sua existência. Você pode orar por nós aí? Vamos orar. Querido Deus, bondoso Pai, lhe agradecemos porque o Senhor ama a todos nós. Ó Deus, como somos pessoas difíceis. Ouvimos aqui várias coisas, né? Vários relatos, testemunhos. E, Senhor Deus, que coisa linda é o ministério. Como anseiamos por estar no céu. Ó Deus. O Rogério pregou um tempo aqui atrás e eu sempre tenho falado isso. Que vontade de ir para casa. Esses momentos aqui, Senhor Deus, não serão passageiros. Dias como esse, momentos de alegria, não vão passar mais. Não vamos ter que nos despedir. Não vai ter coisa ruim na nossa vida. Ó Deus, piedade, misericórdia de todos nós. Quantos problemas, quantas dificuldades nós enfrentamos. Eu tenho dito, o melhor momento que existe na minha vida é quando eu estou na tua presença. É quando estamos participando da sala. É quando estamos orando, é quando estamos louvando a ti. Ó Deus, Espírito Santo, continua trabalhando no coração de cada um de nós. De uma forma especial, Deus, Espírito Santo, nós lhe suplicamos que abençoe a todos os pastores, não só os que estão aqui no Zoom, como os que estão no YouTube, mas a todos eles, ó Deus. São pessoas que foram separadas por ti. Eles aceitaram o ministério. Têm os desafios. Eles são seres humanos como nós, mas foram separados. Eles aceitaram o chamado. Talvez inconsciente, sem saber o que iriam enfrentar. Ninguém sabe. Mas fortaleça a cada um deles, ó Deus. Deus, o Espírito Santo, abençoa os filhos de cada um dos pastores. Abençoe as esposas. O Senhor sabe os desafios que cada um deles enfrenta. Não são coisas fáceis. Tanta coisa que um pastor enfrenta. O pastor Hideraldo falou praticamente 700 membros aí que dependem dele. O pastor Wagner já falou aqui, eu não me recordo. Mas é muita gente, ó Deus, que precisa deles. É muita gente que recorre a eles. O pastor Wagner ainda tem a sala, né? Quase 10 mil pessoas aí, e muitos têm o contato dele, e vira e mexe ligam, e ele tenta dedicar tempo para cada um. Cada um que já conversou com ele aqui sabe como ele trata. E abençoa, Deus, as pessoas que não conseguem ter esse contato, para que possam amar, possam entender. Outro dia ele falou aqui de uma irmã que danou com ele porque ela não conseguia contato com ele. Nos ajude a entender, ó Deus, a dimensão do ministério pastoral, e a ajudar e a apoiar
da melhor forma possível. Ó Deus Espírito Santo, nos ajude a permanecermos na tua presença nesse dia. Nos ajude a fazermos a nossa parte para que Jesus volte. Nós queremos ir para o céu. Nós queremos ir para o lugar onde é que não vai ter mais pessoas sofrendo por doenças. Nós queremos ir para o lugar onde é que Pai vai amar os filhos de verdade. Vão ser amados sem receio, sem dor, sem sofrimento. Nós sonhamos com a eternidade, ó Deus. Nos ajude a nos aproximarmos do Senhor cada momento, a dependermos de Ti mais e mais. Por favor, ó Pai, em nome de Jesus, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém, amém e amém. Dona Ana Lúcia e Hanna estão mandando um beijo para você, viu? Obrigado. Eu ficaria mais, a oração seria mais, mas tem coisa para fazer, né? Todo mundo. É verdade. Obrigado, amigo. Deus te abençoe, viu? Amém. Amo Meu vocês. irmão, você sabe que você é meu irmão, viu? Tamo junto. Do coração. Não existe pastor sem ovelha, não existe ovelha sem pastor, viu, irmãos? Esse vínculo é fundamental. Obrigado pelo bom papo, não esperado, não programado, mas muito eficiente, graças a Deus. Foi bênção, bênção. Como eu te digo, quando meu nome é pronto, esse servo aqui está à disposição, estamos juntos na caminhada aí, tá? Maravilha. Mais uma vez, a minha gratidão aos irmãos que tornam essa caminhada, essa jornada mais leve, né? Possível, né, cara? Possível mais. mesmo. Sem eles é impossível, né, cara? Eu vou pedir para você chamar o nosso Bom Dia com Alegria. Ah, sim, com muita alegria. Deixa eu só limpar aqui. Aí, que agora Aí. Bom dia com alegria. Bom dia com alegria. Bom dia. Inoxidável. Pena de Jesus. Meu povo! Bom dia.